A fraude ficou escancarada, foi evidente, o golpe que ele deu ficou extremamente claro. E só existe um meio para depor esse ditador, e é as democracias do mundo se organizando para fazerem a deposição de Nicolás Maduro. E no meio desse caos todo gerado pelo golpe de Nicolás Maduro, a população se enfureceu e começou a ir para as ruas. E naturalmente a repressão também começou a acontecer. Dá uma olhada nas imagens. A Venezuela era uma economia pujante, o país era próspero, elegeram Hugo Chávez e tudo começou a partir daí. Aqui no Brasil, elegeram Lula, nós temos o Boulos aqui. O Maduro chegou democraticamente ao governo e lá se estabeleceu como ditador. A esquerda funciona assim, pense bem, porque Maduro na Venezuela é o Lula e o Boulos aqui no Brasil. A gente tem que tomar cuidado, porque nós estamos a um passo do precipício. Passados quase 2 dias após a eleição, ou melhor, a fraude, o golpe, o teatro que aconteceu na Venezuela, os resultados ainda começam a dar o que falar, começam a dar barulho e buchicho no mundo todo. O primeiro é o que salta aos olhos, a grande fraude que foi orquestrada por Nicolás Maduro. Primeiro foi aquele blackout que teve na apuração. Aí ele atribuiu isso a um ataque hacker, que ele sabe muito bem quem foi, mas ele não diz quem foi. Quer dar a entender, atribuir isso à oposição, a Maria Corina, que inclusive, pelo fato dela ter dito que houve fraude eleitoral e exposto os motivos da fraude eleitoral, passou a ser investigada pelo Ministério Público Federal da Venezuela. O passo é o seguinte, o Maduro dá o golpe, diz que a eleição foi justa e quem contesta é perseguido e preso por atentado à democracia. É assim que funciona e é isso que eles fazem. Não estou dizendo que aconteceu em outro lugar, não, nem que há coincidências. É isso que está acontecendo agora na Venezuela. Você tira as suas próprias conclusões pelo que você julgar adequado. A questão é a seguinte, os Estados Unidos pediu a relação de votos e o Milei afirma que o Maduro foi derrotado na Venezuela, ou seja, as democracias do mundo começaram a se organizar contra a ditadura de Nicolás Maduro. Além do presidente da Argentina, veja só, a União Europeia, Chile e Estados Unidos não reconheceram o resultado no país. O secretário dos Estados Unidos, Antony Blinken, expressou grave preocupação com a possibilidade do resultado não refletir a vontade da população e pediu uma apuração justa e transparente, o que evidentemente não aconteceu. Mas vamos concordar? O Nicolás Maduro já estava dando sinais de que ia fazer isso quando ele começou a falar sobre as 16 auditorias que aconteciam. Só que eu mostrei para vocês no vídeo que saiu ontem. Foi um show de horrores. Impediram eleitores de oposição de chegar para votar, cercearam acesso às células, enfim. Fizeram de tudo para dar um golpe. Acontece que a maioria esmagadora da oposição não queria o Nicolás Maduro. Apesar disso tudo, ele foi proclamado presidente da Venezuela. Inclusive a posse aconteceu ontem, porque lá é assim, você é eleito no golpe num dia, no outro dia você já é empossado, não tem nem transição. E aí outros líderes de esquerda, inclusive, como Gabriel Boric do Chile e Gustavo Petro da Colômbia, também demonstraram cautela e preocupação. O chileno falou que os resultados foram difíceis de acreditar. O chanceler colombiano, Luiz Gilberto Murilo, pediu a contagem total dos votos. Ou seja, até os esquerdistas que têm uma linha um pouco mais democrática acabaram reconhecendo a fraude que aconteceu na Venezuela. Mas aqui no Brasil, o descondenado insiste em chancelar a ditadura venezuelana. O ditador de Nicarágua, Daniel Ortega, o líder de Cuba, Miguel Díaz-Canel, e a presidente de Honduras, Xiomara Castro, parabenizaram Maduro, assim como os representantes da China e da Rússia, que mantêm laços estreitos com a ditadura. Ou seja, mais uma vez o Brasil vai se alinhando com o que há pior do mundo, com o que há de pior na política mundial e ficando na contramão histórica, porque infelizmente o descondenado que está alocado na cadeira presidencial, ele tem um viés autoritário. O bizarro é o governo Lula, que disse que saudou o caráter pacífico da jornada eleitoral da Venezuela. O Itamaraty informou ainda que está acompanhando o processo de apuração com atenção e reafirmou o princípio da soberania popular. Tem uma nota desses imbecis que eu vou ler para você. O governo brasileiro saúda o caráter pacífico da jornada eleitoral de ontem na Venezuela e acompanha com atenção o processo de apuração. Bom, pacífico, teve um cara que morreu, foi assassinado pelos lacaios do Maduro. Um sujeito foi assassinado dentro do local de votação. Outras pessoas foram emboscadas. A guarda do Maduro perseguiu opositores. Isso é pacífico? Está acompanhando o processo de apuração aonde? As atas não foram divulgadas até agora. Ninguém teve acesso às atas. O mundo pede a recontagem. E aí vem esses imbecis do Itamaraty falar que está acompanhando? É passar atestado de otário pro Brasil.
E aí continua. Reafirma o princípio fundamental da soberania popular a ser observado por meio da verificação imparcial dos resultados. Deram um golpe, os dados apontam a vitória do Gonzalez e vem falar de soberania popular? Se a população não tem direito a voto, aguarda nesse contexto a publicação do Conselho Nacional Eleitoral dos dados desagregados por mesa de votação. Passo indispensável para a transparência. Não divulgaram nada, simplesmente proclamaram o Maduro e aí vem essa nota pastel do Itamaraty. E vale dizer que esse Conselho Nacional é controlado por Nicolás Maduro, não tem a menor independência, não tem a menor razoabilidade. Eles se fecharam numa sala, proclamaram o Maduro com os costumeiros 51% dos votos presidente, e aí todo mundo tem que aceitar esse absurdo. O Amorim, por sua vez, que foi até lá fazer papel de otário, evita testar a fraude, cobra a ata e vai se reunir com observadores internacionais. Ou seja, saiu pela tangente, se acovardou como um rato acovardado. Só que a gente não pode esquecer que o Lula recebeu um ditador aqui no Brasil com mandado de prisão internacional. Nicolás Maduro tinha mandado de prisão internacional, ele recebeu o ditador aqui com honrarias de chefe de Estado. Os lacaios do Maduro bateram na imprensa brasileira e ainda assim ele defendeu o ditador. Então é essa a ligação que o Brasil tem com a Venezuela. Vale lembrar, Lula apoia Maduro. Maduro está esmagando seu povo e derramando o sangue deles. É isso que está acontecendo agora. E por sua vez, o exército do Stedley, o MST, celebrou a farsa eleitoral e disse que a democracia venceu. Essa gente enche a boca para comemorar a ditadura e chamada de democracia. Tá aqui o que o exército de Stedley, os apoiadores do Guilherme Boulos falaram. Olha só, movimentos populares defendem a vitória do povo venezuelano com a reeleição de Nicolás Maduro. Neste domingo, o povo venezuelano votou e decidiu pela reeleição de Nicolás Maduro. O resultado do pleito foi anunciado. Se você acha que tem imparcialidade no MST, vamos relembrar o vídeo dos otários de esquerda com Maduro. Coloca aí. A coisa é tão bizarra, mas tão bizarra, vocês viram aí o que é o PSOL. Vale dizer que essa gente é quem apoia o Guilherme Boulos, tá? Essa gente é quem tá com Boulos. Quem tá com Maduro tá com Boulos. Então é muito fácil escolher de que lado a gente tem que ficar. E aí até um pedaço da imprensa não tá conseguindo passar pano pro Maduro. Joel Pinheiro da Fonseca disse o seguinte na Globo News: é uma escolha simples, não vai ter meio termo. Ou o Brasil respaldar a farsa que assistimos na Venezuela, ou vamos dizer claramente o que aconteceu ali, que rompeu inclusive os termos do Acordo de Barbados. O Brasil vai pagar pela escolha que fizer. Tem vídeo, dá uma olhada aí. Esse é o dilema que se coloca para o Brasil e acho que o Valdo lembrou muito bem, né, Valdo? A posição que o Brasil tiver agora vai com certeza impactar em diversos outros fóruns internacionais de quais a gente participa. É uma escolha simples agora e não vai ter meio termo. Ou a gente vai respaldar a farsa que estamos assistindo na Venezuela, ou vamos mostrar e dizer claramente o que aconteceu ali, que rompeu os termos do Acordo de Barbados, inclusive. Pasmem, hein? Olha o Luciano Huck. Oh, meu Deus, olha só, não dá pra passar pano. A Venezuela vive uma ditadura e tudo indica que estamos vivendo uma fraude eleitoral. Como cidadão latino-americano e como democrata, espero que a Venezuela possa vencer essa fase e voltar à democracia. Já passou da hora. Luciano, não é com notinha em cima do pano que a Venezuela vai conseguir se desvencilhar das amarras da ditadura. Infelizmente, ditador se derruba pela deposição, com uma organização mundial, assim como aconteceu com Saddam Hussein. Do contrário, esse sujeito não vai deixar o governo da Venezuela. O povo da Venezuela, os nossos irmãos venezuelanos, precisam de ajuda mundial. A liberdade deles foi tolhida pela esquerda, que muita gente isentona aqui do Brasil, tá, Luciano? Apoia votando no Lula e votando no Boulos. É importante fazer esse paralelo, porque a nossa liberdade também é posta em risco por conta de pessoas que apoiam Maduro, tá? É importante destacar isso. A Maria Corina, inclusive, disse que o González teve 70% dos votos. Foi o discurso dela. Dá uma olhada. Queremos decirle a todos los venezolanos y al mundo entero que Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González Urrutia. Ganamos y todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Quiero que sepan que esto ha sido algo tan abrumador, tan grande, que hemos ganado en todos los sectores del país, en todos los estratos del país, en todos los estados del país, en todos ganamos. Vale destacar que, a despeito da fraude eleitoral, Maria Corina deu um soco no estômago das feministas. Ela é exemplo de empoderamento feminino, de liderança feminina. Mas as feministas preferem apoiar um ditador, que tem cara de agressor de mulher, inclusive. A verdade é que, se ela fosse de esquerda, ela estaria mostrando os seios na frente do quadro do Maduro. Como não é,
a esquerda acaba deixando ela de lado e sendo marionete de ditador. Inclusive, os dados apontados com a apuração final com base nas atas que foram divulgadas apontam uma vitória de Edmundo Gonzalez com 80,41% contra 19,27% de Maduro. Uma vitória acachapante que, infelizmente, foi maquiada pela ditadura venezuelana. Os dados estão aqui, ó. São bastante simples e podem ser aferidos. Inclusive, vale destacar que os Estados Unidos oferecem uma recompensa de 15 milhões pela prisão de Maduro. A justiça acusa ele de narcoterrorismo, de ter trabalhado com a Farc para inundar os Estados Unidos de cocaína. Quem sabe os americanos prendam esse infeliz e joguem ele num calabouço pro resto da vida. Enquanto isso, aqui no Brasil, as notícias também não são boas. E olha só, com os juros da dívida, o rombo bate recorde e atinge 1,1 trilhão de reais sob Lula. Parabéns, Lula. Depois você aparece em rede nacional falando que outras pessoas endividaram o país, mas a culpa é tua. A culpa é tua que é um incompetente, um inapto para presidir o país. E vale destacar que, inclusive, o endividamento do país é maior do que na época da pandemia. O que eu volto a dizer, sempre importante destacar, o PT é pior para o Brasil do que uma pandemia. Só para você ter uma ideia, tá aqui, ó. Dívida pública do Brasil atinge 77,8% do PIB em junho, segundo dados do Banco Central. Ou seja, o Brasil está devendo praticamente todo o produto interno bruto. E por sua vez, o mercado volta a projetar a piora da inflação para 2024 e 2025, o que evidencia que o desgoverno vai ainda piorar a nossa situação, enquanto a Amazônia vive recorde de incêndios das últimas 2 décadas e brigadistas se preparam para seca extrema, ou seja, vai piorar ainda mais. Mas a Marina Silva está escondida, deve estar na Venezuela, comemorando com o Maduro, ou então simplesmente engraxando as botas do Lula. É lamentável. Tamo junto, um abraço, vamos processar tudo.